uma live, então. Boa tarde a todos, alunos de Direito Internacional Privado. Hoje, como nós combinamos a semana passada, eu vou fazer um resumo sobre a Lei dos Refugiados, a Lei 9474 de 97, já que a nossa aula não teve possibilidade de ser gravada. Eu até entendo que dessa forma eu facilito para vocês alunos, porque aí não precisa ficar aquela aula tão alongada, não é? Então, todos os pontos que eu irei cobrar estão aqui, não é? Nós temos a Lei dos Refugiados, ela é de 1997. O Brasil se adequa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, com essa legislação. E ela explica mais ou menos, a legislação dá o conceito do que é o refugiado aqui no território nacional. Então, refugiado é todo aquele que, por fundados temores de perseguição, de motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, ele não possa mais ser domiciliado no seu próprio país, por esses motivos que eu elenquei agora, e aí, por conseguinte, ele se sente na necessidade, até por causa do prejuízo das suas condições, ele é obrigado a sair da sua terra natal, ou do país pelo qual ele tinha o domicílio anteriormente. Em relação ao refugiado, ele precisa fazer prova, quando ele entra aqui no território nacional, sobre essa condição, ou seja, ele precisa justificar e fazer no preenchimento dos documentos que ele faz aqui na entrada da nossa fronteira, que ele sofreu essa perseguição por motivos políticos, por motivos ideológicos, por motivos de raça, de gênero. Então, ele fazendo essa prova, o Estado brasileiro vai fazer uma análise sobre essa situação e vai conceder a ele o estado de refugiado, o Estatuto de Refugiado. Muito bem, o que ocorre a partir de então? Quais são os direitos que esse refugiado passará a ter? Ele terá o direito de poder ficar aqui no Brasil, não é, por tempo indeterminado, ou seja, enquanto durar a situação dele em relação a essa concessão de refúgio. Ele também terá direito ao uso de uma carteira de trabalho. Ele poderá trabalhar normalmente, como qualquer brasileiro, o que não é permitido àquelas pessoas que só têm autorização para visto de turismo. Então já é uma vantagem para o refugiado. E a partir de então ele poderá ficar aqui no nosso território indefinidamente, até chegar ao ponto onde ele poderá pedir a sua condição de brasileiro, não é? No caso, naturalizado brasileiro. Nós não vamos trabalhar com naturalização, mas só para que vocês possam perceber como é que se daria em relação ao tempo, caso esse tempo se prolongue, o que o refugiado poderá fazer dentro dessa condição de refugiado. Muito bem. Depois, há uma situação daqueles que não poderão ser considerados refugiados. E isso, até é bom ressaltar, a lei, vocês podem ter ela, é a 9474 de 97. Vocês vão poder usar essa legislação para prova. E aí, também, eu vou trabalhar em relação àqueles que não poderão obter a condição de refugiado. Quem são eles? Bom, são aqueles onde há organizações de proteção aos refugiados, a Acnur, né? Isso está lá no artigo 3º da legislação. Aqueles que a Acnur pertence à ONU, é a organização que cuida da situação dos refugiados. Aqueles que tiverem já sido concedido o Estatuto de Refugiados não poderão pedir novamente, ou seja, alguém que já fugiu, por exemplo, por exemplo, da Síria, tá? Saiu da Síria já por ser como a Síria tem milhões de refugiados, saiu da Síria e foi para um país da Europa. A Acnur declarou que essa pessoa era refugiada. Ela não pode sair daquela condição de refúgio que já foi declarada a ela e vir para o Brasil para obtê-la por uma segunda vez.
a nossa legislação proíbe. Ou seja, este refugiado é um refugiado que nunca, este postulante ao refúgio é uma pessoa que, e sua família, é uma pessoa que nunca pode ter tido já concedida a declaração de refúgio pela Acnur. Além disso, alguns pontos que são muito importantes. Ele não pode ter tido crime contra a paz, cometido contra a paz, não pode ter cometido crime de guerra, não pode ter cometido crime contra a humanidade, crime hediondo, participado de atos terroristas e também por tráfico de drogas. Ou seja, todos aqueles crimes comuns pelos quais um refugiado possa ter cometido, ou seja, que não tenham sido por aqueles motivos em relação à perseguição por raça, cor, classe social, posições políticas, questões de gênero, todos esses motivos não podem, somente por esses motivos, eles poderão adentrar no Brasil. Houve qualquer situação em relação a estes crimes, que são crimes de natureza criminal comuns, e esses que nós vislumbramos aqui, que eu falei para vocês que se encontram no artigo 3º da 9474 de 97, isso inviabiliza a condição dos refugiados adentrarem aqui no Brasil. Ele já é afastado de plano? Não, ele não é afastado de plano. Esse pedido que ele fará na fronteira com o Brasil, esse pedido vai para o CONARE, que é o Comitê Nacional dos Refugiados, e esse Comitê Nacional dos Refugiados fará uma análise da condição desse refugiado. Enquanto esse pedido ele não tem a concessão, né, ou a denegação, esse refugiado poderá, desde que dito qual é o seu endereço aqui no Brasil, ele tem que manifestar onde ele poderá ser encontrado, ele permanece nessa condição ainda, naquele limbo, sem ter sido considerado refugiado, sem poder ter a documentação necessária, aguardando a decisão do CONARE, que é o Comitê Nacional dos Refugiados. Eu vou agora deixar então essa primeira parte do vídeo gravada para vocês e vou mandar então em seguida uma segunda parte para que não fique muito pesado. Obrigado, até mais.